Olá pessoal, Cadugari você, mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. Você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar os seus comentários, que isso é super importante para cada um de nós. Hoje a igreja nos convida a vivenciarmos a Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus uno em três pessoas. E as leituras de hoje nos levam a refletir essa vivência, né? Esse encontro dele conosco, uma vez que ele nos amou e nos escolheu. Então vamos ao Evangelho para que a gente possa entender um pouco mais do que o Senhor quer falar conosco nas leituras e na nossa vida cotidiana, tá bom? O nosso Evangelho é o Evangelho de São Mateus, então está lá, São Mateus que partilha conosco, capítulo 28, nós vamos ler do 16 ao 20, ok? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 11 discípulos caminharam para a Galileia, ao monte em que Jesus lhe determinava. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Uma coisa que já me chamou a atenção, que eu mais gostei, é o quê? Que o Senhor já nos dá uma promessa. E que promessa é essa? Que Ele vai estar conosco até os nossos últimos dias e depois de nós também, quando nós nos encontrarmos com Ele no céu. Porém, tem uma questão muito legal na primeira leitura que eu dividi, né, na hora que eu estava estudando, e partilhar com você. Lá no capítulo 39 do Deuteronômio, tem uma passagem que diz o seguinte, né? O Senhor é Deus do céu e é Deus da terra. E aqui embaixo, ou seja, não tem outro. E é uma verdade. Quando a gente fala de Moisés, essa leitura está muito vinculada a Moisés. Quando Moisés teve o primeiro contato com o Senhor lá no monte, ele olhou para a sarça, lembra dessa passagem? Ele olhou para a sarça e viu lá queimando, mas ela não se consumia. E aí ele falou, nossa, que interessante, ele foi mais adiante. Chegando mais adiante da sarça, antes de chegar, o Senhor já falou com ele, tire suas sandálias porque esse lugar é santo. Olha só. Então Deus nos convida a entender essa santidade, a entender que Ele veio ao nosso encontro. E diante disso, Ele nos coloca que Ele fez todas as coisas para nós. E se a gente seguir uma caminhada, que nem ele diz aqui, guardai os mandamentos. O que é os mandamentos? Amar a Deus, ir na missa, não roubar, não sacanear o colega, enfim. Se a gente guardar isso, cara, já é bacana. Já é o início de uma caminhada para o céu. No Salmo de hoje, olha só o que ele nos traz. Feliz o povo escolhido por mim. Deus escolheu quem? Em primeiro lugar, os judeus. E depois ele olhou a galera que estava em volta com fome, faminto de querer entender quem era ele, e abriu isso por meio de Jesus. Jesus desceu à terra e a partir deste momento ele nos acolheu e nos ensinou e nos mostrou como cada um de nós deve fazer isso. E fazendo isso e morrendo na cruz, ele nos deu o quê? A sua filiação. Ou seja, ele nos uniu à família da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nem na nossa casa que tem pai, tem a mãe, tem o filho, tem a filha. O que ele fez? Ele pegou esse povo e se juntou e falou, gente, vamos junto. É isso que ele fala para mim, fala para você hoje. Todos somos filhos de Deus e podemos falar Abba. Ele nos dá essa permissão de falar Abba. Sabe o que significa Abba? Papaizinho, uma intimidade. Papai, estou aqui, ajuda. Ou eu agradeço por essa graça recebida. Enfim, ele nos dá essa oportunidade.
E diante disso, nós somos co-herdeiros com Jesus. Então, as promessas do Pai para o Filho se manifestam em mim e você. Você consegue entender essa grandiosidade? Essa bênção desse dia que nós comemoramos a Trindade? Deus que veio do céu se faz presente no meio de nós e nos presenteia. E nos pede para quê? Para seguirmos o quê? Os mandamentos. Segue essa vida reta que vai dar tudo certo. E por fim, no Evangelho, ele diz o seguinte: após nossa filiação, nos dá uma missão. O que Jesus dá para mim, dá para você? Agora que nós somos família, evangelizai. Batizai a todos até os confins da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, na primeira leitura o Pai fala. Na segunda leitura é o Filho, junto com o Evangelho e o Espírito Santo. Você vê como as leituras são maravilhosas e nos remete a uma caminhada, uma intimidade com Jesus, para fazermos parte dessa mesma família até o fim dos tempos. A promessa da primeira aliança se junta com a segunda aliança e nos remete a irmos para o céu. Então, o grande convite hoje é o quê? Siga os mandamentos, aproxime-se de Deus, faça o bem. Convide outros irmãos que muitos perderam a fé ou estão com a fé pequena para voltarem para casa, porque o Pai ele está de braços abertos, esperando por mim, por você, por aqueles que precisam, para que a gente se junte a Ele e alcance o céu. Então, o grande convite é: ide até os lugares mais longos, mais difíceis, onde ninguém quer ir, e evangelizai, e anunciai, e falai que Deus estará conosco até os fins do tempo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você seja um grande anunciador da palavra de Deus, da boa nova, seja um mensageiro da janela, que é exatamente isso que o Senhor nos pede, para anunciar a família dele e dizer que fazemos parte dessa família e que ele chama os nossos amigos, os irmãos, os que estão à beira do caminho para fazerem parte. Tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima partilha, o nosso próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, tá bom, gente? Um abraço!